Queridos, a paz do Senhor a todos. Que Deus em Cristo abençoe a sua igreja, a sua escola bíblica dominical. Antes de começar, quero mandar aqui um abraço para os nossos irmãos que comentaram aqui o nosso último vídeo. A irmã Edilene Araújo, o irmão Francisco Silva, JCS, pastor Milton Serafim, Francisco Silva, Francisco Fernando, Rosilene Dias. Que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês grandemente. Vamos lá? Sem perca de tempo, direto ao ponto. Então vamos lá. Nosso tema é a abominação desoladora no lugar santo. Lição 8, dia 22 de maio de 2022. Temos como referência bíblica aqui Daniel 27, Daniel 9, 27, 11, 31, 12 e 11. Mateus 24, do versículo 15 ao 16. Vamos ler aqui então. Eu quero ler para você somente Mateus 24, 15, para ganharmos um pouco de tempo, para o vídeo não ficar muito longo. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Fundamento, Mateus 24, 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Objetivos, temos como objetivo geral avançar na linguagem profética de Jesus para entender a importância da advertência que faz sobre a natureza e perseguição dos últimos dias. Objetivo específico, estudar sobre o verdadeiro e único lugar santo da terra na era da graça. Analisar a natureza espiritual da abominação e que tipo de desolação ela causa. Refletir sobre a sutileza deste tipo de abominação e os efeitos desastrosos que causará na igreja onde se instalar. Tópico primeiro aí, a natureza da abominação desoladora. Primeiro vamos começar aqui pelo conceito. Não tem como falar de abominação sem você saber o que é, que você passar para a sua turma o que é a abominação. Abominação nada mais é do que algo repugnante, repulsivo, execrável, né, aos olhos de Deus. Então, aqui dois exemplos que a nossa revista traz: a prática homossexual e tratar aí o ser humano como Deus, o endeusamento humano, né, à luz de Lucas 16, 15. O diabo sempre induziu ao homem a uma inclinação para adorar pessoas e coisas, além do desejo de ser adorado. É uma grande verdade. Se você ler, ele usou essas artimanhas em Mateus capítulo 4, na tentação, quando ele tentou o próprio Jesus. Né? Veja qual será o destino de toda abominação. Você lê Apocalipse 21, 20, você vai descobrir qual será o destino, né, de todos aqueles que praticam essa abominação. Correto? Então a gente já sabe que é algo repugnante, algo repulsivo, algo que Deus abomina, não é verdade? Vamos lá? Por que ela é desoladora? Imagine uma casa destruída por um incêndio, um terremoto ou tempestade, onde já não há vida. Este é um cenário, o quê? É um cenário desolado, né? É um cenário desolado. A abominação causa desolação. Jesus nos adverte sobre as consequências da desolação. E algo terrível. O resultado da abominação é a desolação. Por que ela é desoladora? Porque ela causa estragos irreparáveis. Né? A abominação causa desolação. Jesus nos adverte sobre as consequências da desolação em Mateus, à luz de Mateus 24, no versículo 15, do 15 ao 21. Então, algo desolado é algo deserto, algo sem vida, né? Algo destruído, escombros. E isso é que a abominação traz. Os praticantes da abominação, né,
que praticam essa abominação, eles vão colher desolação. Ok? A abominação é um espírito. É claro, quando a gente fala que não é somente no sentido literal, porque quando você lê ali, aí em Mateus 24, você vê que tem 3 perguntas implícitas aí nesse texto, que é: quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá do fim da época? A gente sabe que no ano 70, né, o imperador Tito, ele destruiu o templo. Então essa promessa ela foi realmente cumprida, literalmente, no ano 70 depois de Cristo. Mas a gente entende, então, dentro aí da escatologia, que isso continua a acontecer. E agora, no tempo da graça, essa história se repete. Essa história se repete, a qual muitas denominações, muitas igrejas estão aí se deixando levar aí e permitindo que esses espíritos abomináveis adentrem a igreja. Então, a abominação ela é um espírito. No sentido físico é impossível. Então, entenda que nós não estamos falando apenas no sentido literal e físico, né? Nós vamos falar também no sentido figurado. É impossível uma abominação causar desolação, ou seja, aqui ele dá o exemplo. Quando a porca foi sacrificada, o templo ficou intacto fisicamente. Então, naquela ocasião, quando sacrificaram um animal que era tido como imundo, né, isso não houve prejuízo físico ao templo, mas houve uma desobediência às leis sacrificiais, né? Mas espiritualmente causa uma grande desolação, ou seja, vai causar um deserto espiritual, vai causar problemas espirituais, à luz aqui de Provérbios, capítulo 11, versículo 20, não é? Aí aqui tem uma imagenzinha para você comentar com sua turma. Eu gosto sempre de colocar aqui uma imagem, porque essa memória visual é muito interessante, né? A pessoa tem mais facilidade de memorizar, algumas pessoas, né, através de imagens. Então aqui, três denominações, uma pregando que Jesus cura, que ele cura mesmo, outra que ele prospera, que está certo também, ele prospera, e outro perguntando, aqui pregando que Jesus salva. Jesus faz tudo isso, né? Mas o nosso foco principal não é a cura. Não é a cura. Nosso foco principal não é a prosperidade, mas sim a salvação, né? Então, você vê que procurando cura tem até algumas pessoas, procurando prosperidade, muitas pessoas. Agora, procurando a salvação, aqui apenas uma pessoa. E essa imagem reflete muito o que está acontecendo nos dias atuais. Qual o único lugar santo da terra? Antes da graça, o único lugar santo era o quê? Era o templo. Você sabe que o templo em Jerusalém, as pessoas vinham de todos os lugares para adorar em Jerusalém. Hoje, com o advento da graça, Jesus fez de seu corpo o templo real. E a igreja hoje é o corpo de Cristo, à luz de Colossenses, capítulo 1, verso 24. Então, a igreja é o único lugar santo da terra. Então, é por isso que nós devemos preservar a igreja do Senhor, imaculada, ataviada. A igreja, ela também recebe a figura da noiva. Então, a noiva, ela deve ser incorruptível. A noiva, ela só tem um noivo, ela não deve se contaminar, né? Então, ela já está prometida, ela já tem o seu compromisso com o noivo, e o noivo está prestes a chegar.
Amém? Então, o único lugar santo da terra é a igreja do Senhor, é o sal da terra, é a luz do mundo, é aquilo que ainda está temperando este mundo tão tenebroso. As solenes advertências de Jesus. Jesus garante que a abominação estará no lugar santo. Essa garantia está na expressão quando virdes, em Mateus 24, né? Quando o próprio Senhor, ele diz, quando virdes, né? Infelizmente, muitas igrejas estão permitindo a entrada da abominação no lugar santo, através do sincretismo, celebrações de casamento gay, politicagem, adoração a Mamon e diversas outras coisas que têm acontecido. Então, nós sabemos, queridos, que hoje as liturgias, as igrejas, principalmente aí as igrejas neopentecostais, elas têm aberto suas portas para muitas coisas que realmente não condizem com as orientações bíblicas. Coloquei aqui outra imagem para você, né? O inimigo aqui colocando o mundanismo dentro da igreja, e ele ainda fala, entra, aproveita que está dando lugar, né? Então, isso tem acontecido, infelizmente. Irmãos, nós sabemos que esta abominação no santo lugar, isso já aconteceu e está acontecendo, né? Observe que por volta de 10 anos após a morte de Cristo, existiu um imperador romano por nome de Calígula. E este imperador, ele decretou que a sua estátua fosse colocada no templo em Jerusalém, para que fosse adorado, né? Então, preste bem atenção. Então, isso já aconteceu e continua acontecendo. Quando, entre aspas, igrejas evangélicas assumem aí essa postura de estar realizando casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Aqui nós estamos falando dentro de um âmbito religioso, à luz das Sagradas Escrituras, a qual a Bíblia não condiz com tais práticas. E nós, como servos de Deus, amamos, né, respeitamos, porém não concordamos com a prática. Porém, a Bíblia Sagrada não nos permite, né, concordar com esta prática, ok? Então, isso vem acontecendo. E não somente nesta área, mas na politicagem. Esse ano é o ano eleitoral, né? Politicagem, adoração a Mamon, ou seja, o Deus do dinheiro, as finanças. Hoje as pessoas estão buscando, né, realizações financeiras e esquecendo da sua própria salvação. Então, que nós venhamos abrir o olho nesse sentido, ok? Prosseguindo, ela causará o afastamento do Espírito. É claro, o Espírito Santo, nós vemos características, ele é uma pessoa. Então você vê nas Sagradas Escrituras que o Espírito Santo ele fica com ciúme, o Espírito Santo ele se alegra. Então, a pessoa do Espírito Santo ela se retira, ela se afasta. Quando nós abrimos porta, né, para outros espíritos, para outra coisa que não seja a presença do Senhor, isso acontece em muitos lugares, onde as pessoas supervalorizam os costumes. Acha que por ter um uso e costumes é mais crente do que o outro. Supervaloriza as liturgias, os rituais e se esquece do amor. Esses dão lugar a um formalismo.
santificando coisas e esquecendo do amor fraternal, tirando a liberdade do Espírito. Então, o Espírito Santo já não pode agir, né? O Espírito Santo já não pode agir. O Espírito Santo fica ali, né? Quem sabe até do lado de fora ali da igreja. É triste isso. Pessoas religiosas, nós estamos vivendo esse tempo onde as pessoas, certo dia uma irmã me ligou e porque ela era uma festividade, ela tirou o púlpito da igreja e colocou uma mesa, um aparador, para ficar mais, abrir um pouco o ambiente, para ficar mais. E ela estava me dizendo que ela foi muito criticada por isso. Porque as pessoas da igreja estavam falando, tirar o púlpito do lugar, onde está a unção, aonde está. Onde está a unção? A unção não está nas coisas, a unção está nas pessoas. O pastor que estava pregando sobre o púlpito, a unção não estava no púlpito, a unção estava sobre a vida do pastor, sobre a vida do pregador. Então, as pessoas estão transferindo isso, transferindo a unção, transferindo o amor que deva dar às pessoas para as coisas. E isso é muito perigoso, né? E isso é um demônio que age nessa classe religiosa, que atrapalha o crescimento da obra, que atrapalha esta visão do amor fraternal, a visão verdadeira do reino de Deus. Né? Então nós temos que abrir os olhos, irmãos, abrir os olhos e não sermos adeptos aí desse formalismo religioso, onde as pessoas estão presas aí em uma liturgia, não conseguem amar o seu irmão. Amor, o maior sinal de quem tem o Espírito Santo. Por meio dela virá a apostasia. A abominação, ela causa o quê? O afastamento do Espírito Santo, que consequentemente leva muitos cristãos à apostasia, que é o abandono consciente da fé. A pessoa não quer mais, ela desiste, por si mesma ela desiste, conscientemente. Isso é a apostasia. Então a abominação, ela causa o afastamento do Espírito, que consequentemente leva o cristão à apostasia. Quando Jesus disse que o amor de muitos esfriará, ele evidencia a consequência da abominação na vida do crente. A abominação sempre existiu. O problema é quando ela adentra a igreja. Então a abominação, ela está presente no mundo. Agora o grande problema é quando ela adentra. A igreja. E aqui é que nós temos que ser vigilantes, perseverar em oração, para que esse tipo de atitudes em geral, que são abominações diante do Senhor, que nós não venhamos ser complacentes com isso e abrir as portas da igreja para que essa abominação venha e junto com ela, consequentemente, aconteça a apostasia de muitos irmãos. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. A Judéia era o centro espiritual da época. Estar na Judéia significa ter luz, compreensão e visão. Então, a Judéia na época era o centro mundial da adoração, onde estava Jerusalém, aonde aconteceu a descida do Espírito Santo em Pentecostes, onde Jesus foi crucificado, né? Onde havia o templo da adoração, onde o próprio Jesus nasceu. Então, esse território da Judéia era um vasto território, onde estava Jerusalém e aonde a maioria dos fatos do ministério de Cristo aconteceu. Então, era o centro espiritual da época. Hoje,
estar na Judéia significa ter a luz, a compreensão e a visão espiritual das coisas, né? E aqui nós vamos entender um pouco mais, né? Fala quem está na Judéia vá para os montes. E o que vem a ser esses montes? Os montes precisam ser entendidos como figuras, né? Não é sinal de montes no sentido geográfico, né? Precisam ser entendidos como figura daqueles que buscam a Deus. Moisés tinha o costume de orar no monte, e 4 vezes ele subiu no monte de Sinai e 3 vezes para oração. Elias orava também no Monte Carmelo e Jesus também no Monte das Oliveiras, né? Os espirituais, quando virem essas abominações se acomodarem no lugar santo, ou seja, na igreja, eles buscarão ao Senhor com jejuns e oração. Então eles vão se levantar e vão buscar a Jesus no monte da oração. Não significa que você tem que ir no monte orar, né? Não significa. Mas fica a critério. Alguns gostam do monte, outros não. Mas hoje, quando você fecha a porta do seu quarto, o seu quarto vira o seu monte de oração. Onde você clamar ao Senhor, não há um lugar específico de adoração, como existia no templo lá em Jerusalém, que obrigatoriamente lá era o centro da adoração. Hoje, na graça, não. Aonde você clamar ao Senhor, Ele se fará presente e irá abençoar a sua vida. Amém? Resistir ao diabo. Uma força espiritual só pode ser combatida com armas espirituais. É claro, né? O apóstolo Paulo falou que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Jesus mandou que seus discípulos orassem no Getsemane. E nem isso eles puderam fazer, antes fugiram, não honrando a promessa de não abandonar. Eles falaram, nós vamos ser presos contigo, não vamos te abandonar. E Jesus falou, então tá bom, ora aqui comigo. E eles caíram, foi no sono, ficaram ali, não oraram, né? E aí aconteceu na hora da prisão, todo mundo correu, todo mundo se escondeu, e foi aquelas pessoas que falaram que não iria abandoná-lo, foram os primeiros a abandonar. Sem oração não poderemos resistir. Sem oração não poderemos resistir às investidas do inimigo. É somente, irmãos, com o escudo da fé, com a espada do Espírito, com toda a armadura de Deus, lá em Efésios capítulo 6, que nós conseguiremos apagar os dardos inflamados do maligno. Então, em nome de Jesus, vamos abrir os nossos olhos espirituais. Não vamos permitir que essa desolação adentre a igreja do Senhor Jesus. Amém? Concluindo, os fatos indicam que já está em andamento o cumprimento das profecias de Daniel a respeito de uma abominação, cuja presença causa desolação espiritual no lugar santo. Onde vier a se instalar, a igreja é o único lugar santo da terra, e parte dela já está sendo invadida por esse espírito abominável, que busca assento no seu lugar interior, para extinguir a chama do espírito e promover apostasia. Então, irmãos, quando você lê Mateus capítulo 24, você vai ver Jesus citando ali o que há de acontecer nos últimos dias. E isso tem acontecido, tem se cumprido a cada dia. E nós entendemos sim que está próximo a vinda do Senhor, que está próximo esses momentos de grande tribulação, e que nós venhamos abrir os nossos olhos, que está perto a vinda do Senhor. E esse período da grande tribulação, que assim nós cremos, pois nós participamos, nós cremos em uma posição pré-tribulacionistas, nós cremos que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Então, que nós venhamos abrir os olhos, pois os sinais estão acontecendo, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. Amém? Revisão. Temos aí a revisão, você
Faz aí a revisãozinha com a sua turma, que Deus em Cristo te abençoe grandemente, tá bom? Que a sua aula seja uma aula abençoada. Você pode procurar e adentrar um pouco mais acerca da escatologia bíblica, pois no livro de Daniel se fala muito sobre a abominação da desolação. Então você pode pontuar isso. Tem em Daniel capítulo 8, versículo 13, Daniel 9, 27, Daniel 12, 11. Então tem várias citações dentro do livro de Daniel sobre a abominação da desolação. Ok? Que Deus em Cristo te abençoe grandemente. Um grande abraço, que a sua aula seja uma bênção.